A noite caía sobre São Paulo quando Helena Almeida apertou contra o peito o casaco fino que cobria seu corpo frágil. O vento frio atravessava as imensas portas da Estação da Luz, trazendo consigo o prenúncio do inverno rigoroso que se aproximava. Seus dedos, longos e delicados, outrora acostumados a deslizar sobre as teclas de marfim dos pianos mais refinados da cidade, agora seguravam com força as pequenas mãos de Mateus e Lucas, seus filhos de 6 e 4 anos. "Mamãe, estou com frio", murmurou Lucas, encolhendo-se contra as pernas da mãe. Seus olhos grandes e escuros brilhavam com lágrimas contidas. Helena engoliu em seco, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Há apenas 3 meses, ela tinha uma vida confortável como professora de piano, uma casa aconchegante nos jardins e um futuro promissor pela frente. Agora, tudo o que lhe restava era uma mala gasta com algumas roupas, seu violino e seus 2 filhos pequenos. "Vamos nos acomodar ali", disse ela, indicando um canto menos exposto da estação. "Logo vai esquentar." Era uma mentira piedosa. Helena sabia que a noite seria longa e fria. Desde que Felipe, seu marido, havia desaparecido misteriosamente, deixando-a afogada em dívidas e sem teto, a vida tinha se transformado em uma constante luta pela sobrevivência. Enquanto ajeitava o pequeno Lucas sob o único cobertor que possuíam, Helena observava o movimento da estação. Pessoas apressadas, com suas vidas organizadas, passavam sem notar a pequena família acuada no canto. Mateus, sempre quieto e observador, mantinha-se em silêncio, os olhos atentos a cada movimento ao seu redor. "Mamãe, estou com fome", disse Lucas, sua voz embargada pelo choro iminente. O coração de Helena apertou. A última refeição tinha sido um pão dividido entre os 3, horas atrás. Seus recursos estavam no fim, e o orgulho a impedia de pedir ajuda. Tomando uma decisão súbita, ela abriu a capa protetora de seu violino, o único bem valioso que ainda possuía. "Vou tocar um pouco, meu amor. As pessoas às vezes deixam algumas moedas e então poderemos comprar algo para comer." As primeiras notas de Bach preencheram o ar frio da estação. Era uma melodia triste, carregada de emoção, que parecia contar a história de perda e esperança que Helena vivia. Aos poucos, alguns passantes começaram a parar, formando um pequeno círculo ao redor da família. Do outro lado da estação, Ricardo Mendonça observava a cena com curiosidade. Vestindo um terno impecavelmente cortado, o empresário de 45 anos havia parado a caminho de uma reunião, atraído pelas notas melancólicas que cortavam o burburinho da estação. Seus olhos frios, acostumados a analisar propriedades e contratos, agora examinavam a figura delicada da mulher e os 2 meninos encolhidos ao seu lado. "Senhor Mendonça, o carro está esperando", informou seu assistente, aproximando-se discretamente. Ricardo fez um gesto displicente com a mão, indicando que precisava de mais alguns minutos. Havia algo na dignidade daquela mulher, na forma como ela mantinha a postura ereta, apesar das circunstâncias evidentemente difíceis, que o intrigava profundamente. Quando a música terminou, alguns aplausos esparsos ecoaram pelo saguão. Moedas e algumas notas foram depositadas no estojo aberto do violino. Helena agradeceu com um sorriso contido, sua dignidade intacta, apesar da situação humilhante. Ricardo surpreendeu-se ao perceber que havia tirado sua carteira. Sem pensar muito, caminhou até ela e depositou discretamente uma nota de R$ 100 no estojo. "A senhora toca magnificamente", disse ele, seus olhos encontrando os de Helena pela primeira vez. Helena sentiu o rosto corar. "Obrigada", respondeu simplesmente, desviando o olhar. Naquele momento, uma senhora idosa de uniforme cinza aproximou-se. Era Dona Zuleide, zeladora da estação há mais de 30 anos. "Moça, não é seguro ficar aqui com crianças a noite toda", disse ela, a voz marcada por um forte sotaque nordestino. "Tem um depósito desativado nos fundos. Não é grande coisa, mas é melhor que ficar aqui exposta." Helena hesitou. A desconfiança, recém-adquirida após meses de decepções, lutava contra a necessidade de abrigo para seus filhos. "Pode confiar nela", disse Ricardo inesperadamente. "Dona Zuleide é uma instituição nesta estação." A zeladora olhou para o empresário com surpresa. "O senhor me conhece?"
Conheço todos que trabalham nas minhas propriedades, respondeu ele secamente, voltando a vestir sua máscara de frieza habitual. Agora, se me dão licença, tenho negócios a tratar. Ricardo afastou-se rapidamente, deixando Helena intrigada. O homem parecia ser alguém importante, possivelmente o novo proprietário da estação, sobre o qual Dona Zuleide havia mencionado aos funcionários dias antes. Vem, minha filha. Aquele ali é o homem que comprou a estação toda. Dizem que vai demolir tudo para construir um shopping de luxo, sussurrou a zeladora, guiando Helena e as crianças pelos corredores menos movimentados. Mas enquanto isso não acontece, vocês podem ficar no depósito. Ninguém vai lá, e eu posso trazer alguns cobertores extras. O pequeno depósito era empoeirado e cheio de caixas antigas, mas oferecia proteção contra o vento cortante e olhares curiosos. Helena ajeitou um cantinho com os poucos pertences que tinham, fazendo uma cama improvisada para os meninos com o cobertor. Obrigada, disse ela para Dona Zuleide, a gratidão evidente em sua voz cansada. Não me agradeça ainda, respondeu a zeladora com um suspiro. Se os planos daquele homem forem para frente, em breve nem este lugar teremos. Enquanto isso, no luxuoso carro que o levava de volta ao escritório no centro financeiro da cidade, Ricardo não conseguia tirar da mente a imagem da mulher tocando violino. Havia algo nela que o perturbava, que quebrava a armadura de indiferença que ele havia construído ao longo dos anos. Cancele minha reunião da manhã, ordenou ao assistente. Quero fazer uma inspeção completa da estação da luz amanhã cedo. O assistente assentiu, surpreso com a mudança repentina na agenda do chefe, sempre tão meticulosamente planejada. Naquela noite, enquanto Helena adormecia abraçada aos filhos no depósito empoeirado e Ricardo contemplava a cidade iluminada da janela de seu apartamento na cobertura, nenhum dos dois imaginava como seus destinos estavam prestes a se entrelaçar, transformando para sempre suas vidas. A chuva caía mansamente sobre São Paulo quando Ricardo chegou à Estação da Luz na manhã seguinte. Vestido de forma mais casual que o habitual, ele dispensou a companhia do assistente, preferindo fazer a inspeção sozinho. A verdade era que nem ele mesmo compreendia o que o havia trazido de volta tão cedo. Caminhando pelos corredores históricos da estação, Ricardo admirava-se a arquitetura centenária, que em breve cederia lugar ao seu mais novo empreendimento, o Luz Shopping Plaza, um complexo comercial de alto luxo que prometia revitalizar a região e, claro, multiplicar seus investimentos. Foi quando a ouviu novamente. As notas suaves de um violino ecoavam de algum lugar próximo. Seguindo o som, Ricardo encontrou-se nos fundos da estação, perto de uma área restrita aos funcionários. Dona Zuleide estava parada à porta de um pequeno depósito, ouvindo atentamente a música que vinha de dentro. Bom dia, disse Ricardo, fazendo a zeladora sobressaltar-se. Senhor Mendonça, não esperava vê-lo aqui tão cedo, respondeu ela visivelmente nervosa. Apenas fazendo uma vistoria rotineira, ele explicou, seus olhos fixos na porta entreaberta do depósito. Quem está tocando? Antes que Dona Zuleide pudesse responder, a porta se abriu completamente, revelando Helena com o violino nas mãos. Ao ver Ricardo, ela empalideceu. Desculpe, não sabia que estava incomodando alguém, disse rapidamente, baixando o instrumento. Não está incomodando, respondeu Ricardo, sua voz mais suave do que pretendia. Na verdade, é um alívio ouvir algo além do barulho dos trens e da construção civil. Um silêncio constrangedor instalou-se entre eles, quebrado apenas pela chegada dos dois meninos que espreitavam curiosamente por trás da mãe. Mateus, o mais velho, encarava Ricardo com olhos desconfiados, enquanto Lucas escondia-se timidamente nas saias de Helena. Vejo que encontrou abrigo, comentou Ricardo, indicando o depósito com um gesto vago. Temporariamente, apressou-se a explicar Helena. Estamos procurando um lugar para ficar, e Dona Zuleide gentilmente nos ofereceu este espaço por alguns dias. Ricardo assentiu, observando o pequeno espaço que agora abrigava a família. Era evidente que Helena havia feito o possível para organizá-lo, mas ainda assim era um lugar inadequado para crianças. Senhor, eu sei que não deveria ter autorizado isso sem permissão, começou Dona Zuleide, temendo por seu emprego. Mas era só por alguns dias até que... Está tudo bem, interrompeu Ricardo.
Este depósito não é utilizado há anos e será demolido de qualquer forma. Voltando-se para Helena, acrescentou: podem ficar por enquanto, desde que não interfiram nas operações da estação. O rosto de Helena iluminou-se com alívio. Obrigada. Prometo que encontraremos outro lugar o mais rápido possível. Ricardo assentiu brevemente e virou-se para sair, mas foi detido pela voz de Helena. Não sei seu nome. Ricardo Mendonça, respondeu ele sem se voltar. Obrigada, Sr. Mendonça. Sou Helena Almeida e estes são meus filhos Mateus e Lucas. Ricardo finalmente virou-se, seus olhos encontrando os dela. Professora de música? Piano, confirmou Helena surpresa. Como soube? Um leve sorriso curvou os lábios de Ricardo. Seus dedos, respondeu simplesmente antes de continuar seu caminho. Nas semanas seguintes, Helena gradualmente começou a reconstruir sua vida. Durante o dia, enquanto os meninos estavam na pequena escola pública do bairro, ela dava aulas de música no parque próximo à estação. A notícia de que uma talentosa professora de piano oferecia aulas a preços acessíveis espalhou-se rapidamente e logo Helena tinha uma pequena, mas constante clientela. Ricardo, por sua vez, encontrava-se inexplicavelmente atraído de volta à estação com frequência cada vez maior. Ele dizia a si mesmo que era apenas para acompanhar o progresso dos preparativos para a demolição, mas, invariavelmente, encontrava-se nos arredores do depósito, esperando ouvir as melodias que Helena tocava ao anoitecer para seus filhos. Numa tarde particularmente movimentada, Helena retornava à estação depois de dar aulas, quando notou um grupo de crianças provocando Mateus no caminho da escola. Seu filho mais velho, sempre tão falante e alegre, havia deixado de falar desde o dia em que perderam a casa. Os médicos do posto de saúde haviam explicado que era uma resposta ao trauma, uma forma de mutismo seletivo que poderia durar semanas ou até mesmo meses. Deixem ele em paz, gritou Lucas, defendendo o irmão mais velho com a ferocidade de seus pequenos 4 anos. Helena correu até eles, dispersando as crianças com sua chegada. Mateus olhava para o chão, os punhos cerrados e os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Está tudo bem, meu amor, sussurrou Helena, abraçando o filho. Vamos para casa. Casa. A palavra soava estranha quando se referia a um depósito empoeirado nos fundos de uma estação de trem. No entanto, com a ajuda de Dona Zuleide e alguns funcionários solidários, eles haviam transformado o espaço em algo minimamente confortável. Naquela noite, enquanto Helena preparava uma sopa simples no pequeno fogareiro emprestado, uma tempestade desabou sobre a cidade. Os trovões faziam Lucas tremer escondido sob o cobertor, enquanto Mateus observava silenciosamente a chuva pela pequena janela do depósito. Foi então que notaram água começando a escorrer por baixo da porta. Pegue seus irmãos e venha rápido, ordenou Dona Zuleide, aparecendo repentinamente à porta. A parte baixa da estação está alagando e precisamos levá-los para um lugar mais alto. Com o coração acelerado, Helena agarrou seu violino e alguns pertences essenciais. Ergueu Lucas no colo e segurou a mão de Mateus com firmeza. Seguiram Dona Zuleide pelos corredores agora parcialmente inundados até o salão principal da estação, onde diversos moradores de rua e funcionários já se aglomeravam, todos desalojados pela água que subia rapidamente. O depósito, começou Helena, pensando em todos os seus pertences. Provavelmente já está inundado, respondeu Dona Zuleide com pesar. Sinto muito, minha filha. As horas seguintes foram caóticas. Voluntários da Defesa Civil apareceram para coordenar o abrigo improvisado na parte alta da estação. Cobertores e alimentos começaram a chegar, distribuídos entre as dezenas de pessoas afetadas pela inundação. Mamãe, estou com medo, murmurou Lucas, agarrado ao pescoço de Helena. Vai ficar tudo bem, meu amor, respondeu ela, desejando acreditar em suas próprias palavras. Foi então que o viu. Ricardo Mendonça, encharcado da cabeça aos pés, carregava caixas de água e cobertores para dentro da estação. Vestido com jeans e camiseta simples, estava irreconhecível comparado ao empresário de terno impecável que ela conhecera. Seus olhares se cruzaram por um instante, e Helena poderia jurar que viu um lampejo de alívio nos olhos dele ao encontrá-la. Ricardo aproximou-se rapidamente,
ajeitando um cobertor seco sobre os ombros de Lucas. "Vocês estão bem?" perguntou sua voz traindo preocupação. Helena assentiu, surpresa com sua presença. "O que está fazendo aqui?" "Moro a poucos quarteirões", respondeu ele vagamente. "Vim ajudar quando soube da inundação." Era uma mentira, é claro. Ricardo morava no outro extremo da cidade, em um condomínio de luxo na Zona Sul. A verdade era que, ao saber da tempestade, sua primeira preocupação fora a segurança de Helena e seus filhos. "O depósito..." começou ele. "Provavelmente perdemos tudo", completou Helena, tentando manter a compostura. Ricardo assentiu gravemente, mas antes que pudesse responder, um dos coordenadores da Defesa Civil chamou-o para ajudar com a distribuição de suprimentos. Com um último olhar para Helena e as crianças, ele se afastou. A noite avançava. Lucas finalmente adormecera, exausto, enquanto Mateus permanecia acordado, observando tudo com seus olhos atentos. Helena, incapaz de dormir, tirou o violino do estojo, feliz por ter salvado ao menos isso. As primeiras notas suaves da Ave Maria de Schubert elevaram-se no ar, silenciando gradualmente as conversas ao redor. Em um canto afastado, Ricardo parou o que fazia para ouvir. A música penetrava fundo em seu coração endurecido pelos anos de ambição e solidão. Lembrou-se de sua própria família, do afastamento gradual de seus pais e irmãos à medida que subia na carreira empresarial, das escolhas que fizera priorizando sempre o sucesso profissional. Enquanto a melodia preenchia o ambiente, transformando por alguns minutos aquele abrigo improvisado em um espaço de beleza e esperança, algo quebrava dentro de Ricardo Mendonça. Uma resolução começava a se formar em sua mente, ainda nebulosa, mas forte o suficiente para fazê-lo questionar, pela primeira vez em anos, o caminho que havia escolhido. A luz da manhã infiltrava-se pelas amplas janelas da Estação da Luz, iluminando os rostos cansados dos desabrigados pela tempestade da noite anterior. Helena despertou com Lucas encolhido contra seu peito e Mateus sentado a poucos metros, observando o movimento dos voluntários que distribuíam café e pães. "Bom dia", disse Dona Zuleide, aproximando-se com 3 copos fumegantes. "Consegui um café bem forte para você e chocolate quente para os meninos." Helena agradeceu com um sorriso exausto. A noite mal dormida no chão duro da estação havia deixado seu corpo dolorido, mas era o peso da incerteza sobre o futuro que mais a oprimia. "Alguma notícia sobre o depósito?" perguntou, ajudando Lucas a segurar o copo quente com cuidado. O rosto da zeladora contraiu-se em uma expressão de pesar. "Está completamente alagado, minha filha. A água chegou quase até o teto, sinto muito." Helena assentiu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Todos os seus pertences, as poucas lembranças que havia conseguido salvar de sua vida anterior, as partituras que usava para dar aulas, tudo estava perdido. "O que faremos agora, mamãe?" perguntou Lucas, seus olhos grandes fixos no rosto de Helena. Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar soou às suas costas. "Bom dia." Ricardo Mendonça parecia estranhamente fora de lugar em seu terno bem cortado, em meio aos desabrigados e voluntários. Ele carregava uma pasta de couro sob o braço e tinha olheiras profundas, como se também não tivesse dormido. "Gostaria de conversar com a senhora, se possível", disse ele, dirigindo-se a Helena. "Em particular." Intrigada, Helena pediu que Dona Zuleide ficasse com os meninos por alguns minutos e seguiu Ricardo até um canto mais afastado do salão. "Tenho uma proposta", começou ele sem rodeios. "Minha empresa possui diversos imóveis na cidade, incluindo alguns apartamentos mobiliados que mantemos para executivos em visita a São Paulo. Um deles está vago no momento e poderia servir como moradia temporária para você e seus filhos, até que sua situação se estabilize." Helena encarou-o atônita. "Por quê?" foi tudo o que conseguiu perguntar. Ricardo desviou o olhar, visivelmente desconfortável. "Considere como parte de nossa responsabilidade social corporativa", respondeu formalmente. Além disso, o apartamento ficaria vazio de qualquer forma. Era uma mentira, e ambos sabiam disso. Não havia nenhuma política de responsabilidade social em sua empresa, conhecida justamente pela frieza e pragmatismo nos negócios. A verdade
era que Ricardo não conseguia explicar nem para si mesmo o que o impulsionava a ajudar aquela família específica, entre tantas outras em situação similar. Não posso aceitar, respondeu Helena finalmente, o orgulho sobrepondo-se à necessidade. Agradeço a oferta, mas encontraremos uma solução por conta própria. Seja razoável, insistiu Ricardo, a frustração evidente em sua voz. Você tem 2 crianças pequenas. Um deles sequer está falando devido ao trauma. Não pode simplesmente dormir nas ruas ou em abrigos públicos. As palavras atingiram Helena como um tapa. Ele estava certo, é claro. Seu orgulho não poderia estar acima do bem-estar de Mateus e Lucas. Ainda assim, a ideia de dever favores a um homem como Ricardo Mendonça, o mesmo que planejava demolir a estação que havia se tornado seu refúgio, causava-lhe profunda aversão. Posso pagar aluguel, disse ela, erguendo o queixo. Não muito, mas estou dando aulas de música e posso pagar um valor justo. Um leve sorriso curvou os lábios de Ricardo. Não será necessário. Insisto, replicou Helena firmemente. Não aceitarei caridade. Após uma breve negociação, chegaram a um acordo. Helena pagaria um valor simbólico pelo uso do apartamento e, em troca, daria aulas de piano para a filha de uma das executivas da empresa de Ricardo. Era um arranjo que permitia a Helena manter sua dignidade, enquanto proporcionava a segurança que seus filhos necessitavam. Naquela mesma tarde, com a ajuda de Dona Zuleide e de um motorista enviado por Ricardo, Helena e os meninos mudaram-se para um pequeno, mas confortável apartamento no bairro da Liberdade, completamente mobiliado e com uma pequena varanda que oferecia vista para o jardim interno do prédio. O lugar parecia um palácio, comparado ao depósito da estação. Olha, mamãe, tem uma banheira, exclamou Lucas, correndo entusiasmado pelo apartamento, enquanto Mateus explorava silenciosamente cada cômodo, seus olhos arregalados de surpresa. Só por algumas semanas, lembrou Helena, tanto para os filhos quanto para si mesma. Até encontrarmos nosso próprio lugar. Enquanto arrumava as poucas roupas que haviam sobrevivido à enchente, Helena encontrou um envelope no bolso do casaco que Dona Zuleide lhe emprestara. Dentro havia dinheiro suficiente para algumas semanas e um bilhete simples. Para recomeçar. Não é caridade, é justiça. R.M. Helena sentou-se na beira da cama, olhando para o bilhete com uma mistura de gratidão e confusão. Quem era realmente Ricardo Mendonça? O empresário implacável, que planejava demolir um marco histórico da cidade para construir mais um shopping de luxo, ou o homem que silenciosamente ajudava uma família desconhecida em dificuldades? Enquanto isso, no luxuoso escritório da Mendonça Incorporações no Centro Financeiro de São Paulo, Ricardo encarava a pilha de documentos sobre sua mesa sem realmente vê-los. Sua mente estava fixa na imagem de Helena tocando violino na estação inundada, no silêncio perturbador de Mateus, na coragem com que aquela mulher enfrentava adversidades que teriam derrotado muitos outros. Senhor Mendonça? Chamou sua secretária da porta. O senhor Teixeira está aqui para a reunião sobre o projeto Luz Shopping Plaza. Ricardo assentiu distraidamente. Mande-o entrar. Paulo Teixeira, seu sócio há mais de 15 anos, entrou na sala com passos decididos, carregando plantas e projetos do novo empreendimento. Boas notícias, Ricardo. A prefeitura finalmente liberou as licenças para a demolição. Podemos começar dentro de 3 meses, assim que a desocupação do entorno estiver completa. A palavra desocupação atingiu Ricardo como um soco. Subitamente, todos aqueles números, gráficos e projetos ganhavam rostos humanos, o de Helena, Mateus, Lucas, Dona Zuleide e tantos outros cujas vidas seriam irremediavelmente alteradas por suas decisões empresariais. Algum problema? Perguntou Paulo, notando sua hesitação. Nenhum, respondeu Ricardo automaticamente, recompondo-se. Vamos aos detalhes. Enquanto discutiam prazos e orçamentos, uma certeza crescia na mente de Ricardo. Pela primeira vez em sua carreira, ele não tinha absoluta convicção sobre o caminho a seguir, e isso o assustava profundamente. As semanas seguintes trouxeram uma rotina quase normal para Helena e seus filhos. As aulas de música no parque prosperavam e ela havia conseguido alguns alunos particulares em casas de família,
graças à recomendação da executiva cuja filha ela ensinava. Lucas adaptou-se rapidamente à nova escola, fazendo amigos e recuperando aos poucos a alegria natural de sua idade. Mateus, contudo, permanecia em seu silêncio obstinado, comunicando-se apenas por gestos e expressões. Numa tarde ensolarada de domingo, Helena levou os meninos ao Parque da Luz adjacente à estação. Era um lugar especial para eles, carregado de memórias tanto dolorosas quanto esperançosas. Enquanto Lucas corria pela grama perseguindo pombas, Mateus sentou-se num banco ao lado da mãe, observando os frequentadores do parque. Foi quando o viram. Ricardo caminhava lentamente pelas aleias do parque, vestido casualmente com jeans e camisa de manga curta, parecendo mais jovem e acessível que o habitual. Ele consultava ocasionalmente um pequeno caderno de anotações, como se estivesse fazendo algum tipo de inspeção. "Senhor Mendonça!" chamou Lucas, correndo em sua direção antes que Helena pudesse detê-lo. Ricardo virou-se surpreso, um sorriso genuíno iluminando seu rosto ao reconhecer o menino. "Olá, jovem Lucas!" cumprimentou, agachando-se para ficar na altura da criança. "Como vai você?" "Estou bem. Temos uma casa com banheira agora", respondeu Lucas entusiasticamente. "Fico feliz em ouvir isso", disse Ricardo, erguendo os olhos para encontrar Helena e Mateus se aproximando. "Bom dia", cumprimentou Helena, um leve rubor colorindo suas faces. "Não esperava encontrá-lo aqui." "Estou fazendo um reconhecimento da área", explicou ele, indicando o caderno. "Parte do projeto de revitalização." Helena assentiu, compreendendo. O projeto de revitalização era, na verdade, o plano de demolição da estação e construção do shopping center. O lembrete da razão pela qual Ricardo estava ali serviu para esfriar o estranho calor que ela sentira ao vê-lo. "Algum problema com o apartamento?" perguntou ele, notando sua expressão fechada. "Nenhum", respondeu Helena rapidamente. "É perfeito. Obrigada." Um silêncio constrangedor instalou-se entre eles, quebrado apenas pelos comentários animados de Lucas sobre esquilos e pássaros. Mateus permanecia ao lado da mãe, observando Ricardo com uma expressão indecifrável. "Eu estava pensando", começou Ricardo hesitantemente, "se vocês gostariam de tomar um sorvete. Há uma sorveteria excelente aqui perto." A proposta pegou Helena de surpresa. Era a primeira vez que Ricardo sugeria algo que soava como uma atividade social. Um encontro, talvez? "Sorvete!" exclamou Lucas, pulando de excitação. "Podemos, mamãe? Por favor." Helena olhou para Mateus, que, para sua surpresa, assentiu levemente com a cabeça. Era o máximo de entusiasmo que ele demonstrara em meses. "Tudo bem", concordou ela finalmente. "Obrigada pelo convite." A sorveteria era pequena e aconchegante, com mesinhas coloridas e uma variedade impressionante de sabores. Lucas não continha sua alegria, apontando para todos os sabores exóticos que queria experimentar, enquanto Mateus escolhia cuidadosamente apontando para o sorvete de chocolate. "Parece que você conquistou um admirador", comentou Helena baixinho para Ricardo, enquanto observavam Mateus lamber o sorvete com evidente prazer, algo raro de se ver nos últimos tempos. "Crianças geralmente gostam de mim", respondeu Ricardo, surpreendendo-se com a própria afirmação. Era verdade, embora fosse algo que raramente tinha oportunidade de descobrir, dado seu estilo de vida dedicado quase exclusivamente ao trabalho. A tarde passou agradavelmente, com Lucas dominando a conversa com suas histórias infantis, enquanto Helena e Ricardo trocavam olhares ocasionais por cima das cabeças das crianças. Havia algo crescendo entre eles, uma conexão que nenhum dos dois estava preparado para nomear ou explorar. Ao se despedirem na porta do prédio onde Helena e os meninos moravam, Ricardo sentiu uma hesitação estranha, como se houvesse algo importante a dizer, mas as palavras não viessem. "Obrigado pelo passeio, Sr. Mendonça", exclamou Lucas, abraçando impulsivamente as pernas do empresário. "Foi um prazer", respondeu Ricardo, desajeitadamente afagando os cabelos do menino. Foi então que aconteceu. Mateus, que não havia emitido um som sequer em mais de 3 meses, deu um passo à frente, olhou diretamente nos olhos de Ricardo e disse com voz clara: "Obrigado pelo sorvete." O mundo pareceu congelar. Helena levou as mãos à boca.
os olhos instantaneamente marejados. Lucas olhava boquiaberto para o irmão. E Ricardo, completamente despreparado para o impacto emocional daquele momento, sentiu algo quebrar dentro de seu peito. "Por nada, Mateus", respondeu finalmente, sua voz embargada pela emoção inesperada. "Foi um prazer ouvi-lo." Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, Helena sentou-se à pequena varanda do apartamento, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e esperança. Mateus havia falado novamente. Seu filho estava voltando lentamente à vida, e de alguma forma inexplicável, Ricardo Mendonça, o homem que representava tudo o que ela desprezava no mundo corporativo frio e calculista, havia sido o catalisador desse milagre. O outono avançava sobre São Paulo, pintando as folhas das árvores com tons dourados e terrosos. Na Estação da Luz, os preparativos para a demolição seguiam conforme o cronograma, com engenheiros e técnicos realizando as últimas inspeções estruturais. No entanto, para a frustração de Paulo Teixeira e dos outros executivos da Mendonça Incorporações, Ricardo parecia cada vez mais distante e hesitante em relação ao projeto. "Precisamos de sua assinatura nesses documentos até o final da semana", insistia Paulo, depositando mais uma pilha de papéis sobre a mesa de Ricardo. "Os investidores estão ficando impacientes com os atrasos." Ricardo assentiu distraidamente, seus pensamentos longe dali. Nas últimas semanas, ele havia se aproximado cada vez mais de Helena e seus filhos. O que começara como um gesto impulsivo de caridade transformara-se em algo mais profundo. Jantares ocasionais, passeios aos domingos, visitas ao zoológico. Aos poucos, Ricardo descobria-se ansiando por esses momentos de normalidade e calor humano, tão diferentes da frieza calculista que dominava sua vida profissional. Mais surpreendente ainda era sua conexão com Mateus. O menino, que voltara a falar gradualmente com a mãe e o irmão, parecia ter uma afinidade especial com Ricardo. Era para ele que Mateus fazia suas perguntas mais profundas. Era com ele que compartilhava suas descobertas sobre o mundo. Essa preferência, embora comovente, começava a causar certo desconforto em Helena, que temia estar perdendo o vínculo especial com o filho mais velho. "Ele só fala do tio Ricardo", comentou ela certa noite com Dona Zuleide, que viera visitá-los no apartamento. "Parece que esqueceu que fui eu quem cuidou dele todos esses meses." "É natural, minha filha", respondeu a zeladora com sua sabedoria simples. "O menino precisava de uma figura masculina depois que o pai desapareceu. Não significa que ame você menos." Helena assentiu, embora a insegurança persistisse. Em seus momentos mais sombrios, ela se perguntava se Ricardo não estaria usando os meninos para se aproximar dela, se toda aquela bondade não seria parte de algum jogo elaborado. Seus temores pareceram confirmar-se quando, certa manhã, ela encontrou por acaso uma pasta que Ricardo havia esquecido após um jantar em seu apartamento. Dentro, havia documentos relacionados ao projeto do shopping center, incluindo uma lista de desapropriações pendentes, que incluía dezenas de famílias do entorno da estação. Famílias como a dela havia sido antes de perder tudo. Com o coração acelerado, Helena examinou os documentos mais detalhadamente. Entre eles, encontrou menção ao processo de despejo que havia sofrido meses antes, quando perdera sua casa nos Jardins. Para seu choque, descobriu que a empresa responsável pela execução da hipoteca era uma subsidiária da Mendonça Incorporações. "Não pode ser", murmurou para si mesma, as mãos tremendo. A realidade a atingiu como um trem em alta velocidade. O homem que agora brincava com seus filhos e lhe sorria docemente era o mesmo responsável, ainda que indiretamente, pelo início de sua desgraça. A empresa de Ricardo havia sido instrumental no processo que a deixara sem teto, forçando-a a buscar abrigo na estação. A mesma estação que ele agora planejava demolir. Quando Ricardo apareceu algumas horas depois, preocupado com a pasta esquecida, encontrou Helena sentada rigidamente à mesa da cozinha, os documentos espalhados à sua frente. "Você sabia", acusou ela sem preâmbulos, sua voz carregada de raiva contida. "Todo este tempo você sabia quem eu era." Ricardo empalideceu, compreendendo imediatamente a situação. "Helena, posso explicar?" "Explicar o quê?"
que sua empresa me despejou, que você está planejando fazer o mesmo com dezenas de outras famílias, que toda essa generosidade era, o quê? Uma forma de aliviar sua consciência. Não é assim, protestou Ricardo, dando um passo em sua direção. Eu não sabia da sua situação específica até recentemente. Quando descobri, já tinha o quê? Desafiou Helena, levantando-se, os olhos brilhantes de fúria e mágoa. Já tinha me apaixonado por você, completou ele, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Helena recuou como se tivesse sido esbofeteada. Não se atreva, sibilou. Não se atreva a usar esse sentimento para manipular a situação. É a verdade, insistiu Ricardo, sua voz mais suave. Helena, eu nunca planejei isso. Aconteceu. Você, os meninos, vocês mudaram algo em mim. Poupe-me do discurso de redenção, cortou ela. Suas ações falam mais alto que suas palavras. Enquanto nos oferecia sorvetes e passeios, sua empresa continuava despejando pessoas, destruindo lares e comunidades. Nada mudou realmente, não é? Ricardo não tinha resposta para isso. Era verdade. Apesar de suas dúvidas crescentes, ele não havia tomado nenhuma medida concreta para alterar o curso dos negócios da Mendonça Incorporações. O projeto do shopping center continuava avançando, inexorável como uma máquina bem lubrificada. Quero que saia, disse Helena finalmente, a voz trêmula, e não quero que procure os meninos novamente. Helena, por favor, amanhã mesmo começarei a procurar outro lugar para morarmos. Não quero dever nada a você ou sua empresa. Naquele momento, a porta do quarto das crianças se abriu, revelando Mateus com os olhos arregalados. Era evidente que o menino havia escutado parte da discussão. Tio Ricardo vai embora? Perguntou ele, a voz pequena e assustada. O coração de Ricardo apertou-se no peito. Em poucos meses, esse menino silencioso e observador havia se tornado importante em sua vida de uma forma que ele jamais imaginara possível. A ideia de perdê-lo, de perder todos eles, era insuportável. Só por hoje, campeão, respondeu ele, forçando um sorriso. Sua mãe e eu precisamos resolver algumas coisas de adulto. Helena virou o rosto, incapaz de encarar a troca de olhares entre seu filho e Ricardo. Era evidente o vínculo que havia se formado entre eles, e isso tornava tudo ainda mais doloroso. Quando Ricardo finalmente saiu, Helena permitiu-se desabar no sofá, as lágrimas que havia contido finalmente libertas. Mateus aproximou-se silenciosamente, aconchegando-se ao seu lado. Ele não é mau, mamãe, disse o menino suavemente, surpreendendo-a com sua percepção. Ele só está perdido. Helena abraçou o filho, maravilhando-se com sua sabedoria prematura. Às vezes, meu amor, as pessoas podem ser boas e fazer coisas ruins ao mesmo tempo. É complicado. Como o papai? Perguntou Mateus, referindo-se ao pai que os abandonara. A pergunta atingiu Helena como um soco. Sim, respondeu finalmente. Como o papai. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Helena tomou uma decisão. Não poderia continuar aceitando a ajuda de Ricardo, não agora que sabia toda a verdade. Por mais difícil que fosse recomeçar novamente, era o único caminho compatível com sua dignidade e valores. Enquanto isso, Ricardo dirigia sem rumo pelas ruas iluminadas de São Paulo, seu mundo desmoronando ao seu redor. Pela primeira vez em sua vida, ele havia encontrado algo que o dinheiro e o poder não podiam comprar, e agora estava prestes a perdê-lo por causa das mesmas ambições que o haviam levado ao topo. A ironia amarga não lhe escapava. Ele, que sempre vira pessoas como peças em um tabuleiro, agora sentia na própria pele o custo humano de suas decisões empresariais. E o preço parecia insuportavelmente alto. A manhã raiava sobre São Paulo, quando Helena despertou com o som insistente da campainha. Confusa e ainda sonolenta, ela abriu a porta para encontrar Dona Zuleide, ofegante e visivelmente agitada. Minha filha, você precisa ver isso, exclamou a zeladora, estendendo um exemplar do jornal Folha de São Paulo. Na primeira página, uma foto de Ricardo Mendonça acompanhava a manchete bombástica. Empresário abandona projeto milionário. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro, diz Ricardo Mendonça sobre decisão de preservar Estação da Luz. Helena pegou o jornal com mãos trêmulas, mal acreditando no que lia.
Segundo a reportagem, Ricardo havia anunciado na noite anterior, durante uma coletiva de imprensa convocada às pressas, que a Mendonça Incorporações estava desistindo do projeto do shopping center e, em vez disso, iria investir na restauração e revitalização da histórica Estação da Luz, transformando-a em um centro cultural com escola de música gratuita para crianças carentes. Ele fez isso por você, afirmou Dona Zuleide com convicção. Não há outra explicação. Helena balançou a cabeça atordoada. Deve haver mais por trás disso. Talvez pressão do governo, interesses políticos. Minha filha, interrompeu a zeladora com um sorriso astuto. Você não acredita mesmo que um homem como Ricardo Mendonça mudaria de ideia por causa de pressão ou interesses políticos, não é? Ele é que costuma pressionar os outros. Não, isso foi por você e pelos meninos. Antes que Helena pudesse processar completamente aquela informação, seu telefone tocou. Era Clarissa, a renomada maestrina da Orquestra Sinfônica de São Paulo, para quem Helena havia feito uma audição semanas antes, após um concerto beneficente com seus alunos que atraíra atenção inesperada. Helena, tenho ótimas notícias, anunciou Clarissa sem preâmbulos. A vaga é sua. Queremos você como primeira violinista a partir do próximo mês. A cabeça de Helena girava. Em menos de 24 horas, sua vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo. De um lado, a oportunidade profissional com que sempre sonhara. De outro, a surpreendente reviravolta de Ricardo. E o que isso poderia significar para eles. Preciso pensar, murmurou, tanto para si mesma quanto para Clarissa. Posso dar a resposta até o final da semana? Claro, respondeu a maestrina compreensiva. Leve o tempo que precisar, mas saiba que seu lugar está reservado. Ao desligar, Helena encontrou Mateus parado na porta da cozinha, observando-a atentamente. O que foi, meu amor? Perguntou ela, tentando recompor-se. Vamos ver o tio Ricardo hoje? Perguntou o menino esperançoso. Helena suspirou, incerta sobre como proceder. A raiva que sentira no dia anterior havia dado lugar a uma confusão de emoções contraditórias. Parte dela queria acreditar que a mudança de Ricardo era genuína, que ele realmente havia se transformado por causa deles. Outra parte, a mais cética, suspeitava de algum motivo oculto, alguma vantagem que ela ainda não conseguia discernir. Não sei, querido. Vamos esperar um pouco, está bem? As horas seguintes foram um turbilhão. O telefone não parava de tocar, com jornalistas querendo sua versão da história. De alguma forma, seu nome havia vazado como a musa inspiradora da decisão de Ricardo. Helena recusava-se a atender, incapaz de lidar com aquela exposição inesperada. Foi no meio dessa confusão que a campainha tocou novamente. Desta vez, ao abrir a porta, Helena encontrou um homem que ela pensou nunca mais ver. Felipe Almeida, seu marido desaparecido. Helena, disse ele, sua voz carregada de emoção. Encontrei vocês finalmente. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ali estava o homem cujo desaparecimento havia desencadeado toda sua tragédia pessoal, o pai de seus filhos, aquele cuja ausência inexplicada havia deixado um rastro de dor e incerteza. Como? Foi tudo o que conseguiu articular. É uma longa história, respondeu Felipe, passando a mão pelos cabelos agora salpicados de grisalho. Posso entrar? Os meninos estão? Como em um sonho ou pesadelo, Helena deu um passo para o lado, permitindo que Felipe entrasse no apartamento. Seus movimentos eram mecânicos, como se seu corpo agisse independentemente de sua vontade. Os meninos estão no quarto, disse ela, finalmente recuperando a voz. Mas antes de vê-los, você me deve explicações. Felipe assentiu, sentando-se no sofá com um suspiro cansado. Seu rosto mostrava sinais de sofrimento, com rugas profundas que não estavam lá quando partira. Sofri um acidente na rodovia Anchieta, começou ele. Estava voltando de Santos, onde tinha ido fechar um negócio. Um caminhão perdeu o controle e atingiu meu carro. Fiquei em coma por semanas e quando acordei não lembrava quem era. A história parecia saída de uma telenovela, quase inacreditável. No entanto, algo na expressão de Felipe, na forma como ele evitava seu olhar, dizia a Helena que havia mais por trás daquilo. Por que ninguém nos avisou? O hospital, a polícia...
Estava sem documentos. O acidente destruiu tudo, incluindo o carro. Fui tratado como indigente e, quando recuperei a consciência, não havia como identificar-me. Enquanto Felipe continuava sua narrativa sobre como vivera meses como João, um homem sem passado, trabalhando em pequenos serviços no interior de São Paulo, até que fragmentos de memória começaram a retornar. Helena observava-o atentamente. Havia inconsistências em sua história, detalhes que não se encaixavam. "E como nos encontrou agora?" perguntou finalmente, interrompendo seu relato. Felipe hesitou. Um lampejo de culpa cruzando seu rosto. Vi a notícia no jornal, sua foto ao lado daquele empresário Mendonça, algo sobre a estação de trem. Naquele instante, tudo ficou claro para Helena. Felipe não a havia encontrado por acaso, nem sua memória havia retornado espontaneamente. Ele vira a oportunidade de voltar quando a notícia sobre Ricardo e a transformação da estação explodiu na mídia. Talvez imaginasse que Helena agora estivesse em uma posição financeira confortável, graças à sua associação com o empresário. A conversa foi interrompida pelo som da porta do quarto se abrindo. Lucas apareceu primeiro, esfregando os olhos sonolentos. Ao ver o pai, ficou paralisado, incapaz de processar a visão. "Papai?" murmurou finalmente, sua voz pequena e incerta. Felipe levantou-se, abrindo os braços. "Sim, meu filho. É o papai." Lucas correu para o abraço, as lágrimas escorrendo pelo rostinho redondo. Mateus, contudo, permaneceu na porta do quarto, observando a cena com uma expressão reservada que ia além de seus poucos anos. "Mateus?" chamou Felipe, estendendo o braço para incluir o filho mais velho no abraço. "Venha cá, meu garoto." Lentamente, relutantemente, Mateus aproximou-se. Não havia a explosão de alegria que Felipe claramente esperava, apenas uma aceitação resignada do abraço paterno. Enquanto observava o reencontro, Helena sentia-se dividida. Por mais que desconfiasse das verdadeiras motivações de Felipe, não podia negar aos filhos a alegria de ter o pai de volta, especialmente Mateus, que já havia sofrido tanto nos últimos meses. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Felipe instalou-se provisoriamente no sofá do apartamento enquanto tentava reorganizar sua vida, como dizia. Helena, evitando deliberadamente qualquer contato com Ricardo, debatia-se entre a oferta da orquestra sinfônica e a mágoa persistente pela forma como havia descoberto o envolvimento da empresa dele em seu despejo. Foi Dona Zuleide quem finalmente a convenceu a pelo menos ouvir o que Ricardo tinha a dizer. "Minha filha, o homem largou milhões para salvar a estação", argumentou a zeladora enquanto tomavam café na pequena cozinha. "Você não acha que merece pelo menos 5 minutos da sua atenção?" Relutantemente, Helena concordou em encontrá-lo na estação, um terreno neutro onde ambos haviam começado sua improvável jornada conjunta. Quando chegou ao local combinado, encontrou-o sentado sozinho em um dos bancos do saguão principal, sem o habitual terno impecável, parecendo mais um homem comum do que o poderoso empresário que era. "Obrigado por vir", disse ele, levantando-se apressadamente ao vê-la. Helena assentiu, sentando-se ao seu lado com uma distância segura entre eles. Dona Zuleide pode ser muito persuasiva quando quer. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Ricardo. Ela é uma força da natureza. O silêncio que seguiu era carregado de palavras não ditas, de perguntas e explicações pendentes. "Por que fez isso?" perguntou Helena finalmente, indicando a estação ao redor. "Por que desistir de um projeto tão lucrativo?" Ricardo respirou fundo antes de responder. "Porque percebi que estava construindo minha fortuna sobre o sofrimento alheio. E porque pela primeira vez em anos, encontrei algo mais valioso que dinheiro." Seus olhos encontraram os dela, transmitindo sem palavras o que ambos já sabiam. Ele falava dela, de Mateus e Lucas, da família improvisada que haviam começado a formar. "Não foi apenas um gesto romântico", continuou ele, desviando o olhar. "Examinei os números. A restauração da estação e sua transformação em centro cultural pode ser economicamente viável, especialmente com os incentivos fiscais à cultura. Talvez não tão lucrativo quanto um shopping de luxo, mas sustentável." Helena sorriu levemente. Mesmo em seus gestos mais desinteressados,
Ricardo não conseguia deixar de pensar como um empresário. E quanto à sua empresa? Seus sócios devem estar furiosos. Paulo Teixeira comprou minha parte na empresa, respondeu Ricardo com um dar de ombros que tentava parecer despreocupado, mas não conseguia esconder o impacto da decisão. Vou começar algo novo, focado em restauração e revitalização urbana, não em demolição e deslocamento. Isso deve ter custado caro, comentou Helena, compreendendo pela primeira vez a magnitude do sacrifício que ele havia feito. Algumas coisas valem o preço, respondeu ele simplesmente. Helena fechou os olhos, sentindo a barreira que havia erguido contra ele começar a desmoronar. Mas havia ainda uma complicação que Ricardo desconhecia. Felipe voltou, disse ela abruptamente, observando a reação dele. Ricardo empalideceu visivelmente, mas manteve a compostura. Entendo, respondeu após uma pausa. Como estão os meninos? Lucas está eufórico. Mateus é mais complicado. Ricardo assentiu, compreendendo. Ele e Mateus haviam desenvolvido um vínculo especial que seria inevitavelmente afetado pelo retorno do pai biológico. E você? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Como está se sentindo sobre isso? Helena suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Confusa, desconfiada, a história dele sobre o desaparecimento tem falhas evidentes. Acho que só voltou porque viu meu nome ligado ao seu nos jornais. Você ainda o ama? Perguntou Ricardo, a pergunta que realmente importava pairando entre eles. Não, respondeu Helena sem hesitação. Aquele amor morreu muito antes dele desaparecer. Mas ele é o pai dos meus filhos e isso complica tudo. Ricardo assentiu, compreendendo a complexidade da situação. O que pretende fazer? Recebi uma oferta para integrar a orquestra sinfônica, revelou Helena. É o que sempre sonhei, mas exigiria viagens, ensaios noturnos. Não sei se é compatível com a criação dos meninos, especialmente agora. Você merece essa oportunidade, disse Ricardo com convicção. Não renuncie a seus sonhos, Helena. Encontraremos uma forma. O uso da primeira pessoa do plural não passou despercebido. Encontraremos? Se você permitir, respondeu ele, seu olhar intenso transmitindo todo o sentimento que as palavras não conseguiam expressar. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone tocou. Era Mateus, chorando, algo que não acontecia há anos. Mamãe, volta, soluçou o menino. Ele não é o papai. O coração de Helena acelerou. Acalme-se, meu amor. O que aconteceu? Entre soluços, Mateus explicou que havia encontrado documentos na mochila de Felipe, passagens aéreas para o exterior, uma identidade com outro nome, anotações sobre contas bancárias. Estou indo para casa agora, garantiu Helena, já se levantando. Ricardo levantou-se também, a preocupação evidente em seu rosto. O que houve? Não sei ao certo, mas preciso ir. Agora. Vou com você, decidiu Ricardo, seu tom não admitindo discussão. Correram para o carro de Ricardo, que dirigiu em velocidade pelas ruas de São Paulo até o prédio onde Helena morava. Ao chegarem, encontraram Mateus na portaria, abraçado à dona Zuleide, que aparentemente havia subido para visitá-los e deparou-se com a situação. Ele pegou o Lucas e a mala, informou Mateus, ainda soluçando. Disse que iam passear, mas viu os papéis, ele tinha passagens para outro país. Ricardo imediatamente pegou o telefone, ligando para contatos na polícia e no aeroporto. Helena, tentando manter a calma por Mateus, abraçava o filho, garantindo que tudo ficaria bem. Vamos encontrá-lo, prometeu Ricardo, cobrindo o telefone com a mão. Consegui que emitissem um alerta nos aeroportos e rodoviárias. Ele não sairá da cidade com Lucas. As horas seguintes foram de angústia. A polícia visitou o apartamento, coletou informações e fotografias, mas o tempo passava sem notícias concretas. Helena alternava entre momentos de desespero e determinação feroz de encontrar o filho mais novo. Foi quase à meia-noite quando o telefone tocou novamente. Um segurança do shopping Ibirapuera havia encontrado Lucas chorando sozinho perto da praça de alimentação. Felipe havia desaparecido, aparentemente desistindo de seus planos ao perceber que seria procurado. No carro a caminho do shopping, Helena olhou para Ricardo, que dirigia concentrado apesar do cansaço evidente. Obrigada.
disse simplesmente, sua mão encontrando a dele sobre o câmbio. Ricardo entrelaçou seus dedos nos dela, um gesto que dizia mais que 1000 palavras. Sempre, respondeu com igual simplicidade. O reencontro com Lucas foi carregado de emoção. O menino correu para os braços da mãe assim que a viu, soluçando que queria ir para casa. Mateus, que insistira em acompanhá-los, abraçou o irmão com ferocidade protetora. De volta ao apartamento, com os meninos finalmente adormecidos após o trauma do dia, Helena e Ricardo sentaram-se na pequena varanda, as mãos ainda entrelaçadas. "E agora?", perguntou ela, fitando as luzes da cidade. "Agora você aceita a oferta da orquestra", respondeu Ricardo com convicção. "Realiza seu sonho. E quanto ao resto, encorajou Helena quando ele hesitou. "Quanto ao resto, podemos descobrir juntos, se você quiser." Helena virou-se para ele, estudando o rosto do homem que entrara em sua vida de forma tão inesperada. O empresário frio e calculista que conhecera naquela noite na estação parecia uma pessoa completamente diferente daquele que estava ao seu lado agora. "Você realmente mudou", comentou, quase para si mesma. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. "Você e os meninos me ensinaram a ver o mundo de outra forma. Me lembraram do que realmente importa." As primeiras luzes da manhã começavam a atingir o céu de São Paulo, quando Helena finalmente respondeu à pergunta implícita nas palavras dele. "Quero", disse simplesmente, inclinando-se para um beijo que selava não apenas um novo começo para eles, mas uma jornada que havia transformado ambos profundamente. 6 meses depois, a Estação da Luz resplandecia sob o sol do meio-dia. A restauração cuidadosa havia devolvido sua glória original, com vitrais coloridos filtrando a luz que caía sobre o saguão principal. Onde antes havia apenas um ponto de passagem, agora existia um vibrante centro cultural, com exposições, performances e, no coração do complexo, a Escola de Música Estação da Luz, que oferecia aulas gratuitas para crianças de toda a cidade. No palco improvisado no centro do saguão, Helena Almeida, primeira violinista da Orquestra Sinfônica de São Paulo, finalizava sua apresentação para dezenas de crianças sentadas no chão à sua frente. Ao seu lado, Mateus e Lucas, agora com 7 e 5 anos, ajudavam a demonstrar instrumentos para os pequenos espectadores fascinados. Nos fundos do salão, Ricardo observava a cena com um sorriso sereno. Seu novo empreendimento, focado na recuperação de espaços históricos da cidade, começava a ganhar reconhecimento, não apenas por seu sucesso financeiro, mas pelo impacto positivo nas comunidades. Dona Zuleide, agora coordenadora administrativa da Escola de Música, aproximou-se com seu andar característico. "Quem diria, hein?", comentou a zeladora, observando Helena com evidente orgulho. "Radi Sem-Teto, a diretora artística. Tudo em 1 ano." Ricardo assentiu, seu olhar fixo na mulher que havia transformado sua vida. Ela sempre teve essa luz dentro de si. Só precisava da oportunidade de brilhar. "E você precisava de alguém que iluminasse seu caminho", retrucou Dona Zuleide com sua habitual franqueza. "Vocês se salvaram mutuamente." Quando a apresentação terminou, as crianças correram para seus pais e professores, enquanto Mateus e Lucas aproximavam-se de Ricardo, abraçando-o com entusiasmo. "Viu como eu toquei direito, pai?", perguntou Lucas, seus olhos brilhando de expectativa. "Vi sim, campeão", respondeu Ricardo, o coração aquecendo-se como sempre acontecia quando os meninos o chamavam assim. A adoção oficial ainda estava em processo, uma formalidade que apenas confirmaria o que já eram em seus corações, uma família. Helena aproximou-se, guardando cuidadosamente seu violino no estojo. "Tudo pronto para o concerto de amanhã?", perguntou, referindo-se à grande inauguração oficial do Centro Cultural Estação da Luz, que contaria com a presença de autoridades e da imprensa. "Tudo pronto", confirmou Ricardo, inclinando-se para um breve beijo. "Embora eu ainda ache que deveríamos ter optado por uma cerimônia mais discreta." Helena riu, conhecendo bem a aversão dele à exposição pública. "Você transformou um dos marcos históricos da cidade em um centro cultural. Não há como escapar dos holofotes, meu amor." Caminhando juntos para fora da estação, a família, pois era isso que haviam se tornado, entrou no carro que os levaria para sua nova casa.
Uma casa que, embora maior e mais confortável que o pequeno apartamento onde tudo começara, mantinha a essência do que mais importava: o amor que haviam construído juntos, contra todas as probabilidades. "Sabe o que pensei hoje?", comentou Helena, enquanto Ricardo dirigia pelas ruas arborizadas de São Paulo. "O quê?" "Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa." Ricardo assentiu, um sorriso compreensivo curvando seus lábios. "Que o verdadeiro lar não é um lugar, mas as pessoas com quem escolhemos compartilhar nossa jornada", completou ela, entrelaçando seus dedos nos deles sobre o câmbio do carro. No banco de trás, Mateus observava o casal com seus olhos atentos e sábios. O menino que uma vez perdera a voz por trauma, agora falava com confiança e alegria, especialmente quando contava a história de como sua mãe, uma pianista talentosa, e seu pai, um empresário reformado, haviam se encontrado numa fria noite de inverno na Estação da Luz. Era uma história que ele nunca se cansava de contar, porque era a prova viva de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz pode encontrar um caminho para brilhar novamente.